Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá! Estou de volta para continuar nossos estudos em Direito Previdenciário, com um pouquinho de dor de cabeça, enxaqueca, meio enjoadinha, mas vou tentar dar o melhor, porque eu preciso estudar para a prova. Nós já falamos da Seguridade Social como um todo, e no vídeo anterior a gente falou sobre a Previdência Social, né? Lembrando que a Seguridade ela é composta por 3 setores, né? Por um tripé, que é a assistência social, a saúde e a previdência. Nós estamos falando agora da previdência, tratamos sobre os tipos de plano, regime geral da previdência, regime próprio e os planos complementares, né? Lembrando que os regimes básicos públicos, né, são o RGPS, o regime geral da previdência, e o regime próprio de previdência social, voltado à administração pública direta e indireta, né, o RPPS. E agora vamos ver quem são as pessoas beneficiárias do regime geral, tá? Nós vamos falar do regime geral, que é o que atende a maioria dos trabalhadores. Então, os beneficiários do regime geral da Previdência Social, né, aí assim mais fácil de entender, do INSS, são os segurados e os dependentes, porque como nós já deixamos definido, a Previdência, ela é uma espécie de seguro, e para ter direito aos benefícios, é necessário que haja a contribuição, no caso do trabalhador. Então, o trabalhador paga, e esse pagamento ele é obrigatório, em regra geral, ele vem descontado em demonstrativo de pagamento, em holerite. Nós vamos ver as modalidades dos segurados, mas em regra é isso, tá? Vamos ver que tem outros tipos de trabalhadores também, mas em regra é isso. Então, os beneficiários de um seguro, além do titular, os seus dependentes, ok? Então, nós temos como beneficiário do regime geral da Previdência os segurados, que são aquelas pessoas que têm uma relação jurídica direta com o regime geral. São todos aqueles que exercem atividade remunerada e também os que estão em período de graça. Nós vamos estudar, não sei se no próximo, mas daqui 1 ou 2 vídeos, o que é período de graça. Mas só para adiantar, é um período que esse contribuinte, esse segurado, está sem contribuição por alguns motivos, nós vamos estudar, mas eles não deixam de ter a cobertura. Eles têm a cobertura por um tempo, eles terem contribuído. Então, esse é o período de graça. Então, beneficiário é quem está contribuindo e quem está em período de graça. E também os que optaram por recolher como facultativos. Nós vimos que os segurados do regime geral e do regime próprio, eles são contribuintes compulsoriamente, obrigatórios, mas nós vamos ver também que no regime geral tem uma modalidade que é facultativa, então são chamados segurados facultativos, né? Ou seja, é segurado quem tem vínculo geral ou que um dia foi segurado, né? Então, por um tempo ele vai continuar segurado. Então, esses são os segurados. E quem são os dependentes desses segurados que também vão ter acesso a alguns benefícios? São os dependentes, aqueles que não têm uma relação direta com a Previdência, mas o vínculo dele é com o segurado. Então, pela lei e porque não tem escolha. Ele é segurado porque a lei lhe garante, tá? Então, não pensando no seguro. Quando a gente faz e indica quem são os segurados. No regime geral da Previdência, não é assim que funciona. Você naturalmente traz esses segurados, tá? Nós vamos ver quem são esses segurados daqui a pouco. Os dependentes, perdão. Então, o segurado traz os dependentes por si só, né?
Então, esses dependentes, eles não estavam pagando a Previdência, mas o fato de ser dependente de alguém que pagou ou paga, lhes dá o direito de alguns benefícios, tá ok? Então, quem são os beneficiários do regime geral da Previdência? Segurados e dependentes. E pronto, acabou. Agora, vamos aos segurados obrigatórios aqui do regime geral da Previdência. Nós falamos que são aqueles que exercem atividade econômica. E nós estamos tratando do regime geral agora, tá? Não do regime próprio. Regime geral da Previdência Social, RGPS, que é um regime público. Quem são obrigatórios? Que não tem escolha. Quem exerce atividade econômica. Exerceu atividade econômica na CLT, você obrigatoriamente é afiliado. A empresa vai recolher de você uma parte para o custeio. Ela tem a parte dela e tem a parte sua, que quem vai recolher é ela. Então, você não vai nem se preocupar. Registrou tua carteira, filhão, não se preocupe. Parte do seu salário vai ser, então, enviado à Previdência, ok? Quem são esses obrigatórios? Nós temos 5 tipos de contribuintes que são segurados obrigatórios. É o próprio empregado, que é aquele que vai ter aquele tipo de relação do artigo 3º da CLT, lembra? Habitualidade, onerosidade, subordinação. Então, o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o segurado especial e o contribuinte individual. Calma, não sofre, porque a gente vai falar de um por um, tá? Então, quem são os segurados obrigatórios do RGPS? Empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual, tá? Isso aqui é um negócio que tem que decorar, não tem jeito. Existe aí alguns macetes que alguns professores, alunos dão na internet, por aí, em cursinho. Minha professora deu o CAD-F, o CADS-F. O C de contribuinte individual, o A de avulso, o D de doméstico, o E de empregado e o S de segurado especial. CADES. CADES-F. E o F é da onde? O F é do outro tipo, que é o facultativo. Então, o CADES são os 5 obrigatórios, mais o F, que é o facultativo. Esse facultativo, ele não exerce atividade econômica e não é vinculado no regime próprio no RPPS. Então, ele não nem exerce uma atividade remunerada como esses 5 que nós falamos: empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual, e também não é funcionário da administração direta, não é ligado ao RPPS, regime próprio. Mas é uma pessoa que quer contribuir para o regime geral, porque quer ter acesso aos benefícios. Esse facultativo, ele tem que ser maior de 16 anos, ele tem que se filiar, porque os obrigatórios não precisam, a filiação é automática. Mas o facultativo, ele tem que se filiar ao RGPS mediante contribuição. Então, ele vai pagar porque ele quer ter acesso, né? Desde que ele não esteja exercendo uma atividade remunerada que o torna segurado obrigatório, tá? Então, quem que vai ser o facultativo? Um estagiário, porque estagiário não é obrigatório. Então, da renda dele, não vai ser descontado o INSS. Então, se ele quiser, por exemplo, ele pode pensar assim, lá um jovem de 17 anos que é estagiário. Pô, mas se eu machucar o pé e não trabalhar, eu vou ficar sem trabalhar, sem salário. Porque o contrato fica suspenso quando você não está trabalhando mais de 15 dias. Eu vou tirar dinheiro de onde? Então, ele vai lá, paga o valorzinho do facultativo, para numa situação dessa, ele ter direito ao benefício. Ou vai para uma estagiária engravide com 17 anos, ela vai ter licença maternidade? Lá o salário maternidade? Não, ela não é contribuinte obrigatória. Mas se ela paga como facultativa, ela vai ter direito, tá bom? A dona de casa também. A dona de casa pode ser facultativa, tá? A dona de casa não exerce atividade remunerada, mas se ela pensa, se ela fica doente, né? Ela fica doente, ela quer ter o dinheirinho dela. Então, ela pode também contribuir pelo facultativo, ok? Então, vamos lá ver, e assim, ainda dentro do facultativo. Se eles recolhem, então, para o regime geral, eles podem ter acesso aos benefícios, desde que atendidos os requisitos, que depois a gente vai ver também. O facultativo, então, é uma figura típica no regime geral.
decorre exclusivamente do ato de vontade do interessado, né? Da faculdade dele de querer ser um segurado. A compulsoriedade de filiação e a consequente contribuição é a regra do seguro social. Então, você tem que contribuir, se filiar e contribuir para ter acesso. O que não ocorre no segurado facultativo, parte dele, né? Não é obrigado, parte dele. Ok, pessoal? E aí vamos falar então um pouquinho desses segurados obrigatórios, os 5 tipos. Os segurados obrigatórios são aqueles vinculados obrigatoriamente ao sistema previdenciário, não havendo a possibilidade de exclusão por vontade própria. Então, assim, eu pego meu lerite, eu olho e falo, meu Deus, quanto INSS, né? Ainda mais quando vem férias, enfim. Aí fala assim, não quero mais. Não pode, né? Você não tem essa opção, tá? Você ser um desses 5 segurados aqui, empregado doméstico, contribuinte individual, você não tem opção. Você tem que contribuir. Então, não há essa possibilidade de exclusão por vontade própria. E quem são eles? Vamos ver um a um? Então, nos termos do que dispõe o artigo 12 da Lei 8.212 de 91 e a 8.213, também do mesmo ano, 91, os segurados obrigatórios são esses 5. Segurado empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual. Vamos ver um a um? Espera aí que eu vou tomar uma água. Vamos lá. Então, a primeira modalidade, que é a mais comum, correto? É o segurado empregado. O empregado, como eu disse nos modos do artigo 3º da CLT. E na Lei 8.213, tá lá no artigo 11, inciso 1. É o segurado empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a uma empresa. E essa prestação de serviço, como eu disse do artigo 3º da CLT, é em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor, essas coisas, esse tipo de cargo, tá bom? Então, esse é o segurado empregado, basicamente a maioria dos trabalhadores. E temos o doméstico. O empregado doméstico é a segunda modalidade aqui de segurado obrigatório, que é o caso que está previsto na Lei Complementar número 150, de junho de 2015, é aquele que presta serviço de natureza contínua, não é o diarista, tá? É o empregado doméstico, ele que presta de maneira contínua a pessoa ou família no âmbito residencial. Então, é alguém que presta serviço ali num lar, numa casa, tá? Essa casa não tem atividade, não tem fins lucrativos. Então, não é uma empresa, é uma casa, tá? Uma residência. Porque senão vira um empregado normal aí nos moldes do artigo 3º da CLT. Então, um empregado doméstico, ele guarda grande semelhança com o empregado comum, né? Diferenciando-se pelo fato de reunir mais 2 requisitos, que é um trabalho, a casa, o ambiente que ele está trabalhando, né? O empregador dele não tem finalidade lucrativa e o âmbito familiar, tá bom? Então, são 2 requisitos aí que o difere do empregado comum. Ele atua num âmbito familiar e neste lugar não existe fins lucrativos, tá? Então, o empregado doméstico. Lembrando que é natureza contínua, aquele empregado que vai todos os dias, tem folga, final de semana, DSR, né? Descanso semanal remunerado, é diferente do diarista, que não é segurado obrigatório. Temos o trabalhador avulso, ainda como terceira modalidade aqui dos segurados obrigatórios. O trabalhador avulso, ele não tem vínculo empregatício. Primeira informação. Mas a Constituição Federal, no artigo... a Constituição Federal e uma lei também, a 12.815 de 2013, define o trabalhador avulso para fins previdenciários. E quem é o trabalhador avulso? É bem específico, gente. É aquele que, sindicalizado ou não, ou seja, que paga sindicato ou que não paga, mas que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem ter o vínculo empregatício, mas com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra.
Então, é aquele cara que trabalha, acho que são os portuários. Tem uma organização que intermedia esse trabalho, né, entre esse trabalhador avulso e a empresa para a qual ele vai prestar o serviço, mas ele não tem o vínculo empregatício, mas ele é segurado obrigatório, tá? Por ele ter essa natureza diferente, específica de trabalho. Ele trabalha para uma empresa sem vínculo, mas existe uma instituição, um órgão que faz essa intermediação para ele poder trabalhar, né? Não basta ele ir lá e se apresentar, precisa desse órgão. Os portuários. Então, esse é o trabalhador avulso e ele é obrigatório, certo? Aí tem o quarto tipo, que é o segurado especial. O segurado especial é o único segurado que não possui definição prevista pelo próprio texto constitucional, o qual, em seu artigo 195, parágrafo 8º, define que o trabalhador, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar. Pensou em economia familiar? Nessas questões do campo, do pescador artesanal, não de grande escala, né? É o segurado especial, né? Então, eles exercem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão, então, para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Então, é aquele pescador de vila mesmo, de pescador, né? Os seus cônjuges também, o arrendatário de uma terra, o meeiro, o pequeno produtor, pensa naquela coisa pequena, tá? É o segurado especial. Eles também são obrigatórios e eles também vão ter direito aos benefícios da Previdência Social. Pensou em economia familiar, segurado especial, tá? E o contribuinte individual aqui para fechar os obrigatórios. O individual é o contribuinte, vamos dizer, residual das outras categorias. Se não for empregado, se não for empregado doméstico, se não for avulso, se não for segurado especial, ele é o quê? Contribuinte individual, mas ele é obrigatório. Então, é uma categoria residual das demais. Também é uma categoria mais difícil do fisco exercer a fiscalização. Difícil pegar. Porque, ó, é o profissional que exerce atividade remunerada por conta própria e assume o risco da sua atividade. Ou seja, gente, é o profissional o quê? O autônomo. O autônomo, ele mesmo gerencia a sua atividade. Ele é obrigatório, mas não vai ter uma empresa que vai descontar aí dele a contribuição. Ele é o responsável, né? Então, ele mesmo gerencia a sua atividade e ele mesmo contribui para a Previdência, né? Existem autônomos que são contratados por empresa, então tem alguns que a própria empresa faz o desconto, mas, por regra geral, ele mesmo administra. Existem alguns profissionais que são fáceis, assim, de dar como exemplo, que é o ministro de confissão religiosa, não o pastor, né, mas o padre, né, se ele for remunerado, o síndico remunerado, não tem condomínios que o síndico recebe um salário? Então ele é o contribuinte individual. A diarista contribui como individual, ok? Entre outros. Então, esse é o contribuinte individual, o autônomo, que ele mesmo vai ter que fazer a sua contribuição e administrar isso aí. Beleza, pessoal? Então, são esses os segurados obrigatórios, tá? Então, nós vimos que são 5 obrigatórios e um facultativo, ok? Os obrigatórios: empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial e contribuinte individual. E temos o facultativo, aquele maior de 16 anos, que não tem vínculo nenhum, mas que quer ter acesso aos benefícios, então a Previdência Social deu essa possibilidade aí. Beleza, pessoal? Então não esqueça, 5 obrigatórios, um facultativo, tá bom? E também, como eu disse no início do vídeo,
não esquecer que todos esses segurados possuem seus dependentes, que dependendo do tipo de benefício também eles terão acesso, ok? No próximo vídeo a gente vai falar sobre a inscrição e a filiação, como você faz então para ser um segurado, beleza? Então até a próxima.